O fundo aprovado na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados vai viabilizar recursos para o enfrentamento de pandemias e epidemias. Relator da proposta, o deputado Léo Prates, que é do PDT pela Bahia, explica que a fonte de investimentos vai garantir a compra de medicamentos, insumos hospitalares, equipamentos de proteção individual, treinamento também de agentes de saúde pelo Sistema Único de Saúde. O deputado federal Léo Prates é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado, tudo bom? Bom dia. Satisfação imensa, Jefferson, poder estar aqui na A Tarde FM. É com grande alegria que eu posso falar aqui com o povo de Salvador, que eu sempre fico muito feliz e agradeço a todos vocês pela oportunidade. Prazer todo nosso. Estou vendo aqui que em situações de emergência em saúde pública, o projeto prevê a destinação de 10% dos fundos partidário e eleitoral a esse fundo novo aí aprovado pela Comissão de Saúde da Câmara. Tudo bem que ainda tem um trâmite a ser seguido pela Casa, mas como é que o senhor avalia a receptividade dessa medida entre os partidos, entre os líderes políticos, deputado? Olha, Jefferson, na Comissão de Saúde foi aprovado por unanimidade. E é importante que nós tenhamos uma rede de proteção para essas futuras pandemias e epidemias. Agora nós tivemos um caso na República do Congo, onde morreram 140 pessoas, graças a Deus. Não era um vírus, nada que pudesse preocupar em escala mundial, né? Claro que a perda de 140 vidas sempre nos preocupa. E a nossa atuação na Comissão de Saúde tem sido isso, porque muito se fala, por exemplo, eu ouvi meu amigo Levi Vasconcelos falando aqui há pouco, muito se fala das questões da emenda parlamentar, no caso da emenda parlamentar, tem uma política nacional. Não é, portanto, que, por exemplo, na Comissão de Desastres Climáticos, que eu presido, nós aprovamos, pela relatoria do deputado Gilson Daniel Podemos do Espírito Santo, que parte das emendas tem que ser colocado para ações de prevenção a desastres climáticos. Então, estruturando a política nacional. E assim também, e é aí que eu quero chegar, nessa questão dos fundos de pandemias e epidemias, esse é um passo. E outro passo importante que nós aprovamos neste ano foi a criação da emenda de custeio para ações de vigilância. O que está dentro da vigilância? Ações de zoonose, ou seja, o impacto das doenças animais, inclusive esse é um conceito moderno de saúde, que é o One Health, quer dizer, saúde única. A saúde ambiental interfere na humana, a humana interfere no meio ambiente, interfere no animal, o animal interfere. Então, o conceito é de saúde única, então todos esses conceitos estão dentro da vigilância. Ações de vacinação tão importantes, a gente viu, por exemplo, esse ano o Ministério da Saúde, através da ministra Anísia, conseguiu resgatar uma importante vitória do Brasil, que é ser um país com certificado livre de sarampo. Então, ações de vigilância importantes, e é importante, aí eu só queria, por isso que eu me referi ao meu amigo Levi Vasconcelos, que é que há um grupo de parlamentares pensando que as emendas parlamentares não podem só pensar em ações locais, mas tem que estruturar políticas públicas de efeito nacional. Que é o caso, eu não acho... É o caso dessa. Que é o caso dessa. Eu não acho a emenda parlamentar, e eu vi a fala do eminente ministro Gilmar Mendes falando que não deve ser demonizada, bem utilizada, ela é uma ação importante para o Brasil. Ela é fundamental. Vide que essa questão da vigilância... E assim, Levi falou muito na questão das obras estruturantes, mas além das obras, as emendas vêm cobrindo deficiências de custeio da própria saúde, falando na minha área específica onde eu atuo. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, já que o senhor tocou nesse assunto emendas, o senhor é um deputado hoje federal, mas o senhor já foi deputado estadual, já foi vereador, já teve experiência de gestão na Secretaria de Saúde, exatamente na pandemia, talvez isso paute muito da sua atuação parlamentar nessa área, mas o senhor tem pretensões de ser prefeito. Eu lhe pergunto, com a cabeça de um gestor, o senhor gostaria que na Câmara Municipal tivesse o orçamento secreto como tem lá no Congresso? Não, é bom para um governante... Eu queria discordar desse termo, e aí você me perdoe, a gente precisaria de um debate mais longo. Mais longo, mas eu queria fazer uma pergunta a você. Eu vou lhe devolver, como eu
trabalhei com o Jefferson aí numa rede de televisão como estagiário, e eu sou engenheiro eletricista de formação, então aprendi um pouquinho do jornalismo. Me descreva, e aí eu vou lhe devolver a pergunta, a diferença do que chamam de orçamento secreto para uma transferência discricionária do Ministério da Saúde, por exemplo. Qual a diferença? Então não tem razão alguma para essa posição dura do ministro Flávio Dino? Tem algumas, e aí eu não quero, eu estou desenvolvendo um projeto, você vai acabar... Não, eu quero saber se o deputado é contra ou a favor do orçamento secreto. Não, vamos lá. Primeiro, o seguinte, é preciso se entender. Antes, como era feito? Eu acho que há passos de evolução. O relator do orçamento vinha a algum parlamentar e pedia e ele colocava ações. Realmente você não sabia qual era o parlamentar que estava indicando. Mas eu volto a dizer, eu vou dar um exemplo claro aqui para você. Quando eu era secretário da Saúde de Salvador, eu fui ao ministro, junto com a CM Neto, fui ao ministro da Saúde da época, e nós conseguimos, isso nós estamos falando do governo Bolsonaro, 54 milhões de transferência discricionária. A sociedade também não soube quem era o solicitante, se tinha ou não tinha parlamentar envolvido. O que eu quero dizer não é o que é certo. Eu estou lhe fazendo uma pergunta sobre qual é a diferença da transferência discricionária de um ministro para o que eles chamam de orçamento secreto. E eu não tenho nenhum problema em relação de botar meu nome. Definir se a gente tem um presidencialismo de verdade, se é um presidencialismo. Mas veja, esse instrumento da emenda. Hoje o senhor é deputado, sim, mas amanhã o senhor quer ser prefeito. Mas esse instrumento. Aí eu vou, mais uma vez, também pegar, porque tudo na vida tem dois lados. Você tem um lado negativo e um lado positivo. Eu me lembro que anteriormente, eu faço esse debate, inclusive, com jornalistas, colegas de vocês em Brasília. Antes de 2015, você tinha, e esse debate é interessante, uma crítica muito grande ao parlamento. Era que o parlamento só dizia amém. Vocês podem pegar as notícias de jornais, Estadão, O Globo, A Tarde. Você pode pegar lá, tá lá. A crítica era que os parlamentares só diziam amém. Por quê? Porque você, quando você está na sua base, você é cobrado. O que você fez para o meu município? O Levi falou muito bem. Qual foi a atuação que você tem aqui? Porque você pode ter a melhor atuação legislativa. Infelizmente, nós ainda não temos um nível de democracia em que as pessoas olhem a sua atuação legislativa. Eu vou lhe dar um exemplo aqui do que aconteceu na semana retrasada. Aconteceram processos legislativos na Câmara e, para explicar para vocês, existiam 29 matérias e vários deputados estão sofrendo, 29 matérias ou 30 matérias dentro de um projeto que chamava corte de gastos. Eu era contra o BPC. Os blocos partidários apresentaram vários destaques para a retirada do BPC do texto. Qual foi a estratégia legislativa que eu adotei na minha cabeça? Eu vou votar a favor do corte de gastos, a gente vê o que é o sofrimento dos dólares, vocês que são jornalistas compreendem bem os efeitos negativos que isso vai ter em relação aos mais pobres. Vide a inflação que em média geral é 4% e mais ou menos para os mais pobres foi 8%. Esse dado saiu na mídia nacional e tudo. Então, se precisa fazer corte de gastos para poder o Brasil continuar captando esse recurso que garante emprego e garante a sustentação, vamos dizer assim, da inflação. Então, minha estratégia legislativa era, vou votar a favor do projeto e vou votar contra o BPC no destaque. Milagrosamente, no processo legislativo, sumiram todos os destaques. Aí, o que foi feito? Um grupo de parlamentares, incluindo uma série, Jandira Fegali, Bia Kicis, que tinham votado a favor, nós fomos correndo para o Senado, fazer a negociação no Senado e relatar aos senadores. Foram importantes. Para dar um exemplo, aqui da Bahia, o senador Jacques Wagner foi fundamental e, a nível nacional, a senadora Damares foi, eu diria, a peça mais importante nessa estratégia legislativa. Resumindo, nós conseguimos resolver o problema do BPC, que foi retirado os destaques na Câmara. E estão resumindo a atuação legislativa a um voto sim ou não. Então eu estou dando um exemplo do que está acontecendo comigo e eu estou gastando energia, inclusive vocês viram aqui, eu estava olhando no celular, respondendo, e eu acho que é obrigação do parlamentar, mas eu estou dizendo que a gente ainda não tem um nível de cidadania que permita um parlamentar se eleger simplesmente por sua atuação em Brasília, por exemplo. Eu fui um dos deputados que mais esteve presente em sessões, saiu o levantamento da imprensa, eu, Antônio Brito, Gabriel Nunes e Paulo Magalhães. Fomos os únicos daqui da Bahia que
tivemos em todas as sessões legislativas neste ano de 2024. Fui o parlamentar baiano com mais participação em reunião de comissão, 133 reuniões de comissão. Eu participei dos debates intensamente. Eu gosto de ser legislador, apesar de eu ter me destacado na Secretaria de Saúde, eu gosto de ser legislador. Você falou aí, minha trajetória é toda no legislativo. Mas lhe falando como até um razoável legislador, né, ainda tenho muito a aprender, mas esse fato de eu ser um bom legislador não garante a minha reeleição. Sim. Entendeu? Mas esse é o complicado. Reeleição, por exemplo, agora, deputado, já que a gente está falando de emenda, 80% dos prefeitos que foram candidatos à reeleição foram reeleitos. E a avaliação geral é de que o que impulsionou essa onda das reeleições em 2024 foram as emendas PIX. Eu não acho que é um elemento que, além de tirar o poder do presidente que seja eleito, independente de ser Lula ou não, era o orçamento secreto, começou com Bolsonaro. Um presidente fraco, saiu do Congresso daquela situação que o senhor falou, de só dizer amém, para um poder hipertrofiado. E o senhor acabou de admitir que os méritos pessoais nem sempre garantem a reeleição. Mas não é essa engrenagem. Mas vamos lá. Se nada mudar, vai ser em primeiro lugar, isso, né? Não, eu não acho que nada mudar, por exemplo. Eu acho que a primeira etapa da decisão do Dino, ela é positiva. Eu acho que você colocou uma coisa com muita clareza e é extremamente positiva. Existiam, agora meus colegas vão me matar, porque eu sou um cara mais ponderado na questão. Existia realmente a colocação de emendas. Eu acho que você apresentar um plano de trabalho, você colocar a sua digital, por exemplo, eu não tenho problema nenhum. Fala-se muito. Esse ano, por exemplo, eu coloquei... As bandeiras que seu mandato defende. E deve aparecer. Agora, é preciso se separar. Por exemplo, essa questão da transparência e da emenda PIX para orçamento secreto. E eu vou lhe falar por quê. Tá aqui, você pode pegar, e eu fico aberto, eu sou meio neurótico com essas coisas, e eu vou atualizando, o meu link. O meu link na Câmara dos Deputados, é só botar Léo Prates, aí você vai ver. O meu link tá todas as emendas que eu coloquei, emenda individual. Qual o grande problema para você dizer orçamento secreto? Que é essa emenda de comissão. Então a gente precisa separar em duas partes. O que é emenda de comissão e o que é emenda individual. A emenda individual está transparente lá, sabendo o que eu botei, como eu botei. Se você for no ano para que eu botei. Qual o problema da emenda PIX que o Flávio Dino identificou e que neste ponto eu coaduno com a decisão dele? É que você não tinha um objeto do plano de trabalho. O dinheiro entrava sem um plano de trabalho, sem dizer para que o prefeito... E aí eu quero dizer do projeto que eu estou desenvolvendo, você vai acabar arrancando de mim. Eu acho também que falta um elemento a decisão do eminente ministro Flávio Dino. Ele coloca a culpa em todos os problemas que está havendo, e eu não estou dizendo que não é parte do problema, no Congresso Nacional e na dificuldade de fiscalização. Só que essa dificuldade de fiscalização ele não destrincha, e aí eu pego o primeiro elemento. A Bahia, na minha visão, tomou a decisão correta, não sei se vocês se recordam. Havia um movimento para acabar os tribunais de contas dos municípios. Sim. A Bahia não acabou, e isso é fundamental. O que está faltando, na minha visão, e é por isso que eu falei do Tribunal de Contas do município, na decisão do eminente ministro Flávio Dino, está faltando critérios para que os municípios recebam as emendas, não só os parlamentares. Porque qual é o grande problema da emenda parlamentar? E aqui não há nenhuma crítica a esses grandes guerreiros que são os prefeitos. Muito município que passou a receber um volume de recurso considerável, que são municípios pobres e isso é positivo, ele não tem um auditor institucionalizado, uma controladoria feita, ele não tem um processo institucionalizado administrativo, não porque ele não quer, mas por dificuldades administrativas financeiras. Então, eu acho que precisa se colocar critérios, e a possibilidade até de você colocar algum tipo de emenda para o município se fortalecer nisso, critérios para o recebimento de emendas, como, por exemplo, ter um auditor concursado dentro da prefeitura. Tem um portal de transparência negável. Tem um portal de... Boa ideia. Ter um portal de transparência. Porque qual é o grande problema das emendas também? Nós colocamos, e aí eu estou falando nós quanto Congresso Nacional, e isso não é negativo, nós colocamos recursos num Brasil profundo que muitas vezes não estava preparado para isso. E isso é positivo por quê? Porque além desses recursos
do Brasil profundo, ou das emendas parlamentares, eles têm recursos do cidadão também. Mas, deputado, vou lhe perguntar de novo, vou lhe provocar. Mas pode provocar, eu gosto do debate. Porque o senhor é um virtual sucessor do prefeito Bruno Reis. O senhor não nega essa pretensão há muito tempo, é um desejo legítimo. Né? Olha, eu desejo ser prefeito de Salvador. Quando vai ser? Quando vai ser, eu não sei. Sua paciência é uma virtude. É sua pretensão, não é não? Não, olha, eu pretendo ser prefeito de Salvador. Quando vai ser, só Deus que sabe, e o povo de Salvador que é muito generoso. Pensando já como gestor, é razoável que mais de 25% do orçamento seja definido pelo parlamento sem uma articulação? Uma correção. É 25% do orçamento discricionário do... Porque esses 25%... Sim, mas é o que o discricionário tem para fazer sua política. Não, nem sempre. E aí eu vou mais uma vez voltar, Flávio Dino, e concordar com ele. Ele colocou... Olha o que o senhor está dizendo, porque os vereadores... Não, mas eu vou falar sobre os vereadores. Aí vejam, minhas posições, minha mãe me ensinou uma frase e eu gosto. Meu filho... O meio do caminho sempre é o melhor caminho. E então, por isso que eu me considero um político de centro. Ó, acho que você tem que equilibrar as posições. Nem tanto mar, nem tanta terra. Vamos lá. O orçamento discricionário do governo, você está certo no percentual, mas do orçamento do Brasil está muito longe. Qual o problema? Há uma dificuldade, e aí não há uma crítica a um governo, a todos os governos, da diminuição do gasto obrigatório do governo. E aí eu falo cargos, falo uma série de... despesas vamos dizer assim, discricionárias, mas que não são consideradas esse tipo de despesa. Isenções, por exemplo, não entram na conta, né? Isenções, por exemplo, essas coisas que vão se tornando, vamos dizer assim, considerado, não sei se o nome da rúbrica é esse, mas custeio e sai da despesa discricionária. Vamos lá. Eu volto a dizer, o crescimento do volume das emendas, e aqui vai um reconhecimento, estava muito alto. Ninguém aqui... O que é que se fez agora? Se colocou as emendas dentro do arcabouço fiscal, o que dá uma contenção no crescimento desse tipo de despesa. E se você olhar ao longo dos próximos anos, 2, 3 anos, o Brasil, esse índice que você está falando da despesa discricionária, se o governo não deixar de crescer, o gasto no volume que estava crescendo também, você vai ter uma redução considerável do volume, porque a arrecadação do Brasil vem crescendo a cada ano. Esse ano deu um crescimento alto, é só se pegar o orçamento. Então esse volume se deu o remédio adequado, colocou dentro do arcabouço. Por exemplo, o deputado Cláudio Cajado aqui da Bahia foi um dos defensores e ele foi o relator se colocou dentro do arcabouço, que dá uma contenção. Mas eu volto a dizer, o que deu independência política, e é por isso que eu digo nem tanto o mar, nem tanto a terra, eu não acho que o crescimento deveria ser como foi. Todas as medidas de contenção, ou todas as medidas de transparência são positivas. Eu, inclusive, defendo que essa rúbrica emenda de comissão seja transformada em emenda individual. O que é que isso lhe dá? A transparência que o Dino quer, a individualização que o Dino quer, e se mantém o volume geral de emendas na mesma coisa. Qual o problema que os mais antigos lá na Câmara dizem? Que dessa forma, e aí Levi está correto, dessa forma não vai se conseguir administrar o Brasil. Porque o parlamentar vai ter tanta independência, aí vem aquele negócio do neomar, 513 presidentes. Que vai ter tanta independência que o governo vai ter dificuldade de aprovar suas medidas, porque nós estamos num mundo, e nenhuma crítica de rede social, de 30 segundos, como a gente estava conversando há pouco, e o parlamentar só vai votar a favor daquilo que a rede social se posicionar, ou que as ruas se posicionarem. E muitas vezes, nem sempre o que é o popular é a medida adequada para o avanço do Brasil, né? Então, há essa consideração em relação à emenda de comissão. Em relação à emenda individual, é isso que eu digo. Para mim, do ponto de vista da emenda individual, ela é muito mais transparente do que as transferências discricionárias do governo, por exemplo, que nós citamos. Para que fins... E agora, com a decisão de Flávio Dino, a única parte da emenda individual que tinha problema, e você está certo, era a emenda PIX, que não se tinha um plano de trabalho, que agora é exigido. Para liberação a partir de 2025, o ministro disse, e o PLP que nós aprovamos, fizemos. Qual o problema, Léo, que você considera em relação à decisão do Flávio Dino? Eu acho que a partir da aprovação do projeto, da execução das considerações, da contenção do crescimento dessa despesa, porque o máximo que essa despesa vai ter de crescimento de um ano para outro é 2,5%, se o orçamento crescer no nível... crescer também. No arcabouço fiscal. Então, o que ocorre?
Onde é que você considera que está o grande nó? O grande nó nesse momento? Na emenda de comissão. Porque, de um lado, o Levi colocou, há uma cultura, infelizmente, dessa questão do governo fazer transferências discricionárias a pedido de parlamentares, que é, no caso, a emenda de comissão, que é uma despesa discricionária. Por outro, há necessidade de se individualizar o gasto com essa emenda de comissão. Então, na minha visão, eu acho que a questão da emenda individual está superada, a questão da emenda de bancada está superada. Por exemplo, nós colocamos na emenda de bancada, para vocês verem como a emenda é positiva também, a ampliação do HGE a pedido do governador. Colocamos 20 milhões pela primeira vez em obras estruturantes de mobilidade para Salvador. Então, a emenda de bancada está resolvida. Qual é o grande imbróglio? A emenda de comissão, que é realmente herança e foi se transmutando do que você chama orçamento secreto, que é a emenda de relator. Eu só não. Pronto, mas eu tô só lhe dizendo porque, assim, na verdade, por exemplo, os municípios onde você coloca os recursos, eles são obrigados a prestar contas do que ele está executando com esses recursos. Pronto. Aí vem o que você falou há pouco. Nós estamos colocando um recurso num Brasil profundo, que precisa muito, que tem baixa arrecadação, e que nós precisamos, identificado esse problema, avançar nas medidas de transparência, mas não só lá em cima, porque o mal do Brasil é isso, tentar corrigir tudo de cima para baixo. Sim. Mas também lá embaixo, podendo até ter emenda de custeio administrativa temporária, por exemplo, vamos dizer assim, que possa se colocar controladorias nesses municípios, que possa se fazer um fortalecimento do Tribunal de Contas do municípios e convênios com o TCU e CGU para o Tribunal de Contas do município fiscalize. Para que o processo se torne mais transparente, né? Se garanta a eficiência da aplicação do recurso público. Deputado, para a gente encerrar, estamos conversando aqui com o deputado Léo Prates, deputado federal pelo PDT da Bahia. O senhor já falou um pouco de política também, tem a pretensão de se tornar, quem sabe, prefeito de Salvador, quem sabe já nas eleições de 2028, mas para 2026, o senhor já declarou apoio a uma possível candidatura de ACM Neto ao governo do Estado. Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Que estratégias seriam necessárias para fortalecer uma possível candidatura de ACM e que desafios que ele vai ter pela frente, caso... Só acrescente se isso é pacífico no PDT. Olha, vamos lá. Em relação, vou começar de trás para diante, em relação ao PDT, não, o presidente Félix, que é quem fala pelo partido, diz que o partido pode caminhar com qualquer um dos lados. Isso foi declarações, inclusive, em vários organismos de imprensa. Sim. Mas em relação a esse parlamentar, vocês conhecem a minha trajetória, por coerência, a minha posição pessoal, e o que eu vou tentar fazer é trazer o PDT para apoiar a ACM Neto. Eu gostaria de ver a ACM Neto candidato ao governo da Bahia. Eu acho que a ACM Neto tem algumas fortalezas, né? Como, por exemplo, a gestão que ele fez em Salvador, foi uma excepcional gestão, isso é dito. Eu acho que, em relação a 2022, a ACM Neto amadureceu muito na questão dos erros que foram cometidos na operação da campanha. A gente tem conversado muito sobre isso, e veja, a eleição foi extremamente apertada, nós perdemos com 4%, Jerônimo ganhou legitimamente, democraticamente, mas foi uma eleição dura, e o que a gente ouve dos levantamentos é que o cenário não mudou. Eu acho que o principal desafio de ACM Neto em relação à candidatura dele é o posicionamento nacional, né? Foi o desafio em 2022, continua sendo o desafio para 2026. Não tem tanto faz dessa vez, né? Não, mas veja, aí a estratégia eu não sei, porque também se não houvesse essa estratégia de não se posicionar para presidente, na minha visão, a derrota teria sido muito maior com a força que o Lula teve aqui. Porque o que é que se diz matematicamente? Política não é matemática, mas o que é que se diz? Lula teve algo em torno de 72%. Que todo presidente que apoia um candidato, eu estou pegando aqui só a máquina, ele transfere 1/3 do que ele teve no Estado. Então, o Jerônimo, em tese, começou com 24%, porque é o que Lula transferiria a ser o candidato na Bahia. E tem outra conta que diz o seguinte, aí para vocês verem as nossas dificuldades e pegando a sua fala. Dizem também que a máquina tem algo em torno de 18% você estar na máquina, né? Os cargos, os serviços que você leva, as coisas, já começa a 18%. Então, em tese,
o Jerônimo teria começado num patamar de 40%. Então, esse é um patamar muito duro para nós. E assim, acho que a Semineto foi um herói naquela eleição. Ou vide seja, o cenário que se avizinhou. Tem que percorrer um longo caminho ainda. Ainda um longo caminho. O que eu acho que é os desafios? É esse da questão nacional e é manter o nosso grupo unido, porque nós temos um grupo forte, está aprovado aí com a vitória do Bruno Reis, que foi a maior vitória da história de Salvador, que nós temos um grupo partidário forte. Então eu acho que manter esse grupo unido e coeso é o segundo grande desafio, porque aí vem influências como, por exemplo, é inegável que o PDT sofre influência nacional, até pela ligação de ser um partido de centro-esquerda. O senhor disse que tem a pretensão de trazer o PDT para apoiar... De manter o PDT, né? Porque está na base de Bruno de manter. Qual seria um segundo nome, caso a ACM seja preterido? Olha, eu não trabalho com plano A ou com plano B, C, D. Eu trabalho, claro que é um desejo, que a Semineto tem que... Uma candidatura de governo, uma candidatura de presidente, uma candidatura extremamente desgastante, né? Você viaja muito, você não tem família durante praticamente 6 meses, um ano. É uma candidatura de um desgaste sobre-humano para quem acompanha a política como vocês. Quem é da política é um desgaste. É um alimento também, né? Não, dá alma, mas realmente assim, o emocional e o físico se desgasta muito. É da alma, da sua vocação, como diz do latim vocare, chamado de Deus, da sua vocação. Mas não deixa de ser desgastante. Não é, por exemplo, que Léo Santana é um grande cantor, e aí pegando um Léo também, que ele às vezes não deixa de estar cansado na série de shows que ele faz, por exemplo, no carnaval, nas atividades. Claro, então, eu sempre brinco que a diferença entre o lazer e o trabalho é a palavra obrigação, né? Se você decide ser candidato, você tem uma série de obrigações que faz parte da decisão que você tomou. Então, eu só trabalho com a possibilidade de a Semineto ser candidato e defenderei isso. Isso não quer dizer que ele é candidato, tá? Porque isso passa, como eu disse, por uma decisão de foro íntimo dele. Mas é o que eu trabalho, é o que eu quero. O grupo tem alternativa Bruno Reis também, né? Tem Bruno Reis, que é, sem sombra de dúvida, depois de a Semineto, a maior liderança do nosso grupo. Faz uma belíssima gestão. Só que o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Eu acho que Bruno ainda tem uma travessia para se consolidar os próximos 4 anos. E acho que para ele, claro que também é outra decisão de foro íntimo e é outra visão de política, e se ele for candidato, será um grande nome, inegavelmente. Mas assim, eu faria o que a Semineto fez em 2018, que foi fazer a sua travessia como prefeito. Parará, Bruno é novo, tem uma travessia grande, mas Bruno é um grande nome, inegavelmente, para ser governador, para ocupar qualquer cargo público na Bahia. Provou que é um grande gestor e que é um dos maiores políticos desse estado. Deputado federal Léo Prates, do PDT, pela Bahia, muito obrigado. Sempre um prazer recebê-lo aqui conosco. Aproveito para desejar aí um feliz 2025. E até uma próxima. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, eu quero agradecer aqui a todos vocês e do fundo do coração desejar a Salvador, a Bahia, onde vocês chegam aqui nos 4 cantos, a todos vocês no estúdio, um feliz ano novo, que ele venha trazendo aí coisas boas para o nosso país e principalmente o que eu desejo hoje é que a gente possa melhorar a qualidade de vida dos mais pobres que têm sofrido com a inflação muito alta e uma sensação, apesar do Brasil ter retomado os empregos, uma sensação de que a vida tem piorado. Então, o trabalho tem que ser esse ano para dar aos mais pobres desse país uma qualidade de vida melhor. Esperança. Né? E esperança no coração, boa palavra, e esperança. Então, que essa esperança possa contagiar todos nós e a gente fazer o trabalho, sobretudo, que os mais vulneráveis precisam. Maravilha. Deputado Léo Prates, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia. Agora 7h58 na Tarde FM.